Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2026 da LWSA. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Chamas, diretor-presidente, e André Kubota, diretor financeiro e de relações com investidores. Para a sessão de Q&A, contaremos com o senior management da companhia. Esse evento está sendo transmitido pela internet via Zoom Webinar, com tradução simultânea para o inglês, podendo ser acessado no endereço ri.lwsa.tech, clicando no link que aparecerá no pop-up. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na central de resultados do site de RI, na aba Informações Financeiras. As informações são apresentadas em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseada nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que as afirmações contidas neste documento, relacionadas às perspectivas sobre os negócios, projeções sobre os resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento, são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhões de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico e proforma, e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela, informando seu nome e companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Chamas, que iniciará a apresentação, e posteriormente ao Sr. André Kubota. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados do segundo trimestre da LWSA. Eu trago no primeiro slide aqui um resumo executivo, que eu diria que é um slide que mostra consistência de entrega de resultados, né? O que a gente tem falado é uma companhia que mantém sua operação de commerce crescendo no duplo dígito, então a gente fecha esse trimestre com 12,4% de crescimento, 276 milhões. É importante falar que esse crescimento bastante impulsionado pela dinâmica de assinaturas, que cresce 14%, e expansão da base de clientes. Acho que isso é uma informação muito relevante. A gente tem sido capaz de manter, por alguns trimestres consecutivos, uma adição líquida de clientes de quase 5 mil clientes. Então, isso tem impulsionado, obviamente, o crescimento de assinatura e do segmento por consequência. E muito destaque para a rentabilidade e geração de caixa do período, que a gente tem mostrado evoluções trimestrais já subsequentes a muitos trimestres, e nesse segundo trimestre, acho que a gente tem números impressionantes, né? A gente tem uma margem EBITDA ajustada de 27%, então foi 5,4 pontos percentuais maior do que no segundo trimestre do ano passado. É a maior margem, nossa maior EBITDA dos últimos 24 trimestres. Então, 35% de crescimento ano contra ano de EBITDA. No commerce, também muito interessante, né? A gente fecha o TRI com uma margem pro segmento de quase 28%, que é uma expansão de 6,4 pontos percentuais ano contra ano, e 76 milhões de EBITDA pro segmento apenas, o que também é o maior dos últimos 24 trimestres. É importante, né? Esse EBITDA sendo convertido em caixa, então mais um TRI em que a gente tem uma geração de caixa bastante alta, operacional. A gente tem 137 milhões de caixa gerado no primeiro semestre, o que é um crescimento ano contra ano, né, de primeiro semestre de 51%, uma margem de free cash flow de 18,6%. Nos últimos 12 meses, inclusive, né, eu falei de consistência, a operação gerou 271 milhões de reais, o que comparado hoje ao nosso Enterprise Value é um yield de quase 15%. Né? Então a gente tem conseguido
fazer com que o nosso crescimento se alavanque em bottom line, seja em EBITDA e principalmente em geração de caixa. E também, muito interessante, né, o lucro do período. Então, a gente fecha um lucro líquido ajustado de 65,7 milhões, o que é um crescimento de quase 50% ano contra ano. E quando a gente olha o primeiro semestre, a gente fecha com um lucro líquido ajustado de 119,7 milhões. Então, um crescimento pro período dos primeiros 6 meses do ano contra ano, de 51,5%. Então, acho que muito o que a gente tem comentado em todos os TRIs, né? Manter o crescimento impulsionado no commerce por adição de clientes, isso é super relevante. Eficiência e geração de caixa. Acho que é um resultado consistente com o que a gente tem conversado trimestralmente. Movendo para o próximo slide, eu trago mais alguns detalhes da operação, alguns drivers de dinâmica de monetização, de crescimento. Então, o GMV de todo o ecossistema de 20,3 bi, o que foi um crescimento ano contra ano de 15,2%. O TPV, que é uma parte importante da nossa monetização, cresceu 13% no período, então a gente fecha o segundo trimestre com 2,3 bi transacionados na operação. A receita líquida como um todo no grupo de 375 milhões, o que é um crescimento de 8,2%. E no commerce, como eu comentei, né, o commerce fecha então com 276 milhões e cresce 12,4%. A receita de assinaturas, como principal impulsionador disso, cresce 14%, e ela é mais da metade da receita, né, 148,6%. E um driver muito relevante da saúde desse crescimento de receita de assinaturas, importantíssimo para todo momento que a gente tem conversado sobre impacto de AI, sobre nosso business, mostra que a gente não tem nenhum tipo de desaceleração em adoção de soluções. A gente fecha o período com 215,5, quase 216 mil clientes ativos na operação, o que é um crescimento de 9% ano contra ano e uma adição líquida comparada ao primeiro trimestre do ano de quase 5 mil clientes, né? Então, são 2 trimestres consecutivos de um patamar recorde para a gente de adição de clientes. E já comentei, né? Então, margem super importante, de 27%, uma expansão anual grande, o EBITDA crescendo seus 35% e 137 milhões de geração de caixa. Então, aqui um resumo da composição financeira da operação, que depois o André Kubota vai detalhar muito mais. Eu quero gastar os próximos slides falando mais sobre operação e sobre AI em especial. Então, movendo para o próximo slide, a gente tem falado bastante nos últimos tris sobre como a AI tem deixado de ser uma funcionalidade isolada, né? Para a gente sempre foi relevante pensar em AI como sendo uma camada de eficiência para o nosso cliente. E orquestração de agentes é algo que eu trouxe, acho que de uma forma mais esquemática, nosso desenho, como a gente pensava em evoluir a operação, sabendo que a gente tinha um grande ativo na nossa mão para que a gente fosse bem sucedidos nessa estratégia, que é ter os dados dos nossos clientes, a operação do nosso cliente, os workflows críticos, esses múltiplos workflows. Então, a gente seria capaz de conseguir construir uma camada de orquestração que daria muita eficiência para o nosso cliente por meio desses agentes. E é isso que a gente começa a entregar agora estruturalmente na operação. Esse agente orquestrador ele é lançado primeiro na nossa maior operação, para nossa operação de e-commerce para maiores clientes, que é o Wake, mas é uma arquitetura única que começa a ser replicada para todo o grupo. E esse orquestrador ele coordena um conjunto de agentes especialistas, cada um resolvendo um problema concreto da operação do e-commerce. E eu volto ao ponto, né? Isso só é possível porque a gente tem a operação, os dados, os workflows dos clientes conosco. Então eu vou detalhar cada um deles um pouquinho mais nos próximos slides, aqui estão escritos quais são, mas movendo para o próximo, eu começo aqui pelo agente de enriquecimento de catálogo. Esse é um agente que é super importante quando a gente pensa em venda para os nossos clientes, porque ele atua sob a ótica de SEO, de GO, ele prepara o catálogo dos nossos lojistas para que ele seja encontrado tanto pelos motores de buscas tradicionais, quanto pelas LLMs, né, que hoje intermediam cada vez mais decisões de compra dos consumidores finais. Na prática, é um agente que conecta diretamente à base de produtos, ele faz todo o enriquecimento desse catálogo, adapta ao perfil de cada lojista, e, obviamente, todas as operações de promoção vão acabar recebendo um tipo de comunicação otimizada. Então, acaba sendo uma forma da gente impulsionar venda para os nossos clientes, super relevante, e esse é um agente autônomo trabalhando em toda a base. Movendo para o seguinte, também fala sobre venda, né? Mas sobre uma outra ótica aqui, que é comunicação, segmentação e estratégia de promocional.
Então, esse é um agente que ele atua na segmentação inteligente de audiência dos nossos clientes, né? A gente tem uma CDP que é totalmente integrada à operação, ela é nativa, e essa CDP ela acaba consolidando todo o histórico de dados e comportamento dos usuários no site do nosso cliente, né, e dos seus próprios consumidores. Então a gente acaba tendo um histórico que alimenta esse agente com segmentação de audiência, ele analisa comportamento, consolida, gera listas, segmentações automáticas, identifica públicos, oportunidades. Então, no final das contas, ele acaba sendo um grande orquestrador de CRM para o cliente e, obviamente, com atuações acionáveis, né? A gente, por ter toda a informação em si do consumo, do que foi pretensão de consumo, a gente consegue otimizar muito a forma como os nossos lojistas, nossos clientes, buscam mais vendas falando com seus clientes. Aí, que é, obviamente, uma forma muito sofisticada da gente utilizar a inteligência artificial sob uma base muito ampla de informações de dados, que é o que a LWC atende mais rico. Indo em frente, os dois próximos agentes aqui eles têm um cunho muito mais operacional e mostra como a gente ajuda nosso cliente em algo crítico, né, operacional. Esse primeiro a gente tem chamado de agente de saúde da operação, e esse aqui ele só é possível porque a gente tem o MS conosco, né, que é a gestão de pedidos. E qual que é, no final das contas, a operação aqui? Como a gente tem dentro da base uma relevância muito grande ao omnichannel, a gente tem a operação on e off do nosso cliente, é muito comum que um produto se esgote numa loja física, qualquer que seja, ou das múltiplas, ou no e-commerce, ou que se esgote ao mesmo tempo. Isso, no final das contas, acaba gerando ruptura, divergência, menos venda. Então, acaba sendo um problema de experiência, né, para o consumidor, então de experiência no processo de venda do nosso cliente, e obviamente de resultado, porque você pode ter quebra de venda. O que a gente faz? Ele identifica todos esses gargalos em tempo real e ele vai propondo decisões automáticas, né? Ele sugere uma contagem de estoque, pausa temporariamente a venda de um item no canal online para que isso não cause qualquer tipo de divergência. Então isso acaba dando tempo, dando fôlego para que a equipe operacional ela consiga readequar toda a operação, despachando pedidos. No final das contas, você melhora a experiência do cliente, melhora a sua capacidade de venda, de conversão, monitorando a operação como um todo. Isso aqui é um agente que trabalha em múltiplos contextos da operação, principalmente omnichannel do nosso cliente. Mais um exemplo, e esse é o último de agentes aqui, mas eu acho super interessante, porque é dinheiro na veia também para o cliente aqui, que é um agente de validação de inteligência logística. E movendo para o slide seguinte, o último exemplo de agente que eu trago aqui, que é um agente super inteligente e interessante, porque ele traz dinheiro na veia para o nosso cliente, que é um agente de validação e de inteligência logística. Qual que é a ideia aqui? A decisão de entrega de um produto, ela não deve ser feita considerando apenas distância, né? Isso não é a forma mais eficiente de se pensar. Você tem que pensar distância, mas estoque, custo de frete, perfil de cobertura de estoque em relação à quantidade de venda que você faz em cada loja. Então, não necessariamente o abastecimento de uma venda ele deveria ter uma única variável, que é a variável distância. Isso não necessariamente é a forma mais eficiente de alocação de capital do nosso cliente. E o que esse agente faz, ele decide automaticamente de qual loja ou de qual centro de distribuição, se for o caso, um pedido deve sair. Isso acaba fazendo com que nosso cliente, ele tenha uma operação que tenha uma melhor experiência para o consumidor final, mas ao mesmo tempo otimize sua gestão de estoque e seu custo com logística, né? Isso só é possível, de novo, porque a gente tem uma camada substancialmente ampla de operações e de dados do nosso cliente para tomar esse tipo de decisão que não necessariamente é binária, né? O mais próximo, é o mais barato e a melhor alocação. Então, aqui, pessoal, são alguns exemplos, tá? Já em prática para os nossos clientes, mas que mostram o poder que a LWSA tem ao ter todos os dados estruturados dos nossos clientes, workflows críticos, múltiplas operações, seja do mundo físico, um digital, mundo logístico, tudo isso conectado numa única plataforma, a potencial que a gente consegue trazer para os nossos clientes com o uso de AI. E ainda falando em potencial para o nosso cliente, aqui eu vou para o próximo slide. Eu queria trazer alguns dados já concretos sobre o uso de AI, principalmente na operação de PMS.
A gente, no primeiro trimestre, eu já tinha trazido um pouco desses dados, especialmente no earnings. Isso aqui mostra o quanto o AI tem melhorado substancialmente para um pequeno e médio empreendedor, a experiência de uso de um software como o nosso e sua capacidade de vender, né? Então, dois dados aqui diretos, né? O tempo de inauguração de uma loja, o processo de inauguração de uma loja, ele já é muito assistido por AI, caiu ano contra ano 72%. Então, todas as capacidades que a gente provém para o nosso cliente na plataforma de automação, na forma como ele monta a loja, enriquece esse catálogo e tudo mais, faz com que a inauguração da loja tenha se reduzido em 72%. Então, é muito mais rápido, muito mais fácil e o que está do lado direito mostra a efetividade disso. Além do cliente ser capaz de pôr uma loja, uma operação de e-commerce é muito mais rápido, ele tem sido capaz de vender muito mais rápido. Então, um indicador que a gente monitora de sucesso é quando o cliente faz uma primeira venda em até 60 dias. E esse número, ano contra ano, subiu 22,4%. Então, ao habilitarmos nossos clientes com ferramentas com AI nativa, né, integrada ao contexto de uso do produto, mostra o quanto isso tem sido exitoso e útil, no final das contas, para os nossos clientes terem melhor experiência com o nosso produto em si e, o que é mais importante para a gente, que eles sejam mais bem-sucedidos vendendo mais. Bom, e por fim, antes de passar a palavra para o nosso CFO, para o André Kubota, um movimento estratégico relevantíssimo que consolida a nossa tese de ecossistema, né? Que é um reposicionamento estratégico do Bling. A gente teve no Fórum do E-Commerce, na semana passada, o lançamento de um rebrand, de uma nova comunicação do Bling, que solidifica o que a gente tem falado que era a nossa ambição como estratégia de produto e go-to-market, que é a unificação dentro de uma única jornada de todos os componentes que a gente julga relevantes e fundamentais na jornada de sucesso de um PME. Então, a gente passa a ter integrado, por meio do Bling, a capacidade do nosso cliente fazer gestão, vender em múltiplos canais, inclusive montando sua própria loja virtual por meio do Bling. Então, em um clique, o cliente, por já estar conosco, a gente já tem o contexto, já tem o estoque do cliente, já tem a operação em si. Ele já monta uma loja virtual com um único clique, já está apto para vender. É, Além disso, a gente captura pagamento, tem os serviços financeiros totalmente integrados aqui. Então, é um ciclo virtuoso, né, entre gestão financeira, venda e gestão logística, né? Então, toda essa capacidade, que é, no final das contas, todo o portfólio, né, de soluções que a gente tem ofertado para a PME, integrados numa única jornada, sob um único produto e com um propósito muito mais amplo, que é de um RP para uma plataforma completa de negócios. Não tenho dúvida que é um movimento estratégico relevantíssimo, porque habilita nosso cliente a ser muito mais bem-sucedido, obviamente, expande nossa capacidade de monetização com maior LTV, porque a propensão ao uso marginal de soluções fica muito maior, né? A barreira, a fricção é muito menor, a experiência é muito mais exitosa, e principalmente, né, eu acabei de falar muito sobre a importância de workflows críticos estarem conosco, dados integrados. Isso mostra o quanto a gente cria um modo estratégico muito relevante, que são múltiplas camadas de negócios totalmente integradas, orquestradas, oferecendo sem sombra de dúvidas, a melhor experiência para o nosso cliente. E, além disso, ao fazermos esse reposicionamento, a gente também habilita o Bling hoje uma ampliação de mercado endereçável. Então, a gente começa a ter dinâmica de produto, de operação, de serviço para um cliente maior do que o que a gente servia. A gente agora tem um plano Elite que já começa a atacar um outro perfil de cliente que também se beneficiará substancialmente no contexto de varejo e-commerce, de uma solução como essa que a gente tem, que consolida nossas operações. No final do dia, eu gosto sempre de lembrar que, para um pequeno e médio cliente, gestão e venda são coisas indissociáveis. Eu falo, gerir melhor e vender mais é a mesma coisa. E a gente está entregando com essa solução a partir de agora essa capacidade ainda mais amplificada para o nosso cliente. Ele faz uma melhor gestão, ele faz a gestão do seu próprio business, a gestão dos seus múltiplos canais, que são marketplaces, que são social commerce, sua própria loja, monta sua loja, faz a gestão logística, tem o serviço financeiro completamente integrado e de forma horizontal nessa operação, pagando impostos, pagando boletos, recebendo e a gente, obviamente, monetizando esse flywheel de sucesso do nosso cliente. E é isso, pessoal. Agradeço a todos e passo agora a palavra para o nosso CFO, o André Kubota.
Obrigado, Rafa, e obrigado a todos que compareceram no nosso conference call do segundo trimestre de 2026. Indo para o próximo slide, na receita líquida, a gente observa um crescimento de 8,2% ano contra ano no dado consolidado, atingindo valores de 375,2 milhões de reais, sendo que o segmento commerce contribuiu com um crescimento de 12,4%, atingindo 276 milhões de reais, dando destaque aqui para a receita de assinatura, que cresce ainda mais rápido em 14% ano contra ano. No segmento de Bionline, a gente vê uma pequena redução em relação ao ano passado, ainda fruto da nossa otimização de portfólio e alocação de capital nos produtos e serviços com maior rentabilidade. Isso vai ficar muito claro no próximo slide, quando a gente apresentar o crescimento de EBITDA e de margem ano contra ano. Indo para o próximo slide, quando a gente olha o EBITDA ajustado, a gente teve um crescimento bastante forte, 35,1% ano contra ano, um recorde do EBITDA trimestral e também de margem em 27,3%, com grande destaque para o segmento commerce, que cresceu 46,5% e atingiu uma margem de EBITDA de 27,7%. No segmento de Bionline, como eu comentei, apesar de uma pequena redução de receita, a gente teve um incremento de 10% do EBITDA ano contra ano, atingindo uma margem de 26,4%. Aqui tem bastante trabalho aqui de otimização de portfólio, de reciclagem de portfólio e foco na alocação de capital nos produtos mais rentáveis e escaláveis dentro da empresa. Indo para o próximo slide, a gente pode observar aqui, numa janela um pouco mais longa, o EBITDA relativo aos últimos 12 meses. A gente mostra o recorde de tanto nominal quanto de margem desse indicador. A gente atingiu 377 milhões de reais nos últimos 12 meses, com uma margem de 25%. É importante notar também que é o maior incremento nominal trimestre a trimestre do EBITDA dos últimos 12 meses. Outro ponto importante, indo para o próximo slide, a gente vê uma forte conversão desse EBITDA em caixa, e nos últimos 12 meses a gente atingiu 271 milhões de reais de fluxo de caixa, isso já após os investimentos que a gente faz dentro da companhia, a gente reinveste no crescimento da companhia, e a margem em relação à receita líquida atingiu 18,3%, um crescimento de 8 pontos percentuais em relação à margem que a gente teve no ano passado de 10%. Desse caixa, a gente distribuiu dos quase 200 milhões de reais entre dividendos, redução de capital e recompra, e atingiu nos últimos 12 meses perto de 200 milhões de reais. Com isso, a gente finaliza aqui a parte financeira e deixa o espaço aqui para perguntas e respostas. Gostaria de lembrar que as perguntas devem ser enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Chagas, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns pelo resultado. É muito legal ver a boa execução e evolução da empresa. Aqui do meu lado são duas perguntas. A primeira é sobre margem. A margem EBITDA continua sendo um grande destaque, né? Eu queria entender como é que vocês pensam o trade-off entre reinvestir para acelerar crescimento versus continuar expandindo essa margem no segundo semestre, né? E como é que vocês veem essa trajetória de expansão de margem nos próximos 12 meses, considerando esse patamar de crescimento? A segunda pergunta é sobre AI, né? Eu achei bem legal quando vocês comentaram do agente de catálogo, porque parece que ele agrega bastante valor para o teu cliente ao proporcionar melhor contexto. Quanto é que vocês esperam aumentar de conversão em vendas com esse catálogo? E de forma geral, quando vocês falam desses agentes, o que seria o método de cobrança desses agentes e o que é a margem bruta esperada para esses agentes? Obrigado. Oi, bom dia, Luiz. André Kubota aqui falando. Muito obrigado aí pelas perguntas. Eu vou responder a primeira pergunta, depois eu passo aqui para os colegas a segunda pergunta, tá? Então, assim, acho que em relação à margem, a gente concorda com você. Acho que tem sido um destaque bastante legal que a companhia vem entregando, né? A gente tem alguns motivos, né, para essa expansão de margem. A gente tem trabalhado muito forte, acho que de uma forma recorrente, né, de eficiência de custo, né, isso é uma coisa que a gente nunca tira o olho, mas sem
deixar de investir nas frentes que geram crescimento futuro, tá? Acho que isso é super importante a gente destacar. Onde a gente está cortando, onde a gente está sendo eficiência em ganho de produtividade, em utilização de inteligência artificial para automatizações de processos internos e nas áreas de suporte. A gente tem feito isso bastante, de uma forma bastante forte, e obviamente ainda um resquício ainda das sinergias, das fusões e das aquisições que a gente fez e centralizações de despesas que a gente fez ao longo e finalizou ao longo do ano passado, tá? E também, acho que um terceiro ponto que talvez está se tornando cada vez mais significativo é a nossa estratégia de alocação de capital dar preferência para os produtos que são escaláveis, que têm a melhor rentabilidade dentro da companhia, né? Então, não só a gente fez movimentos estruturais e maiores, né, como vendas de empresas no ano passado, mas mesmo dentro do portfólio das unidades de negócio, a gente eventualmente ainda tem algum ou outro produto que seja mais legado, que tem uma rentabilidade diferente. E esses produtos a gente também acaba ou descontinuando ou reduzindo, né, o nosso esforço de venda nesses produtos, o que fez até com que nossa receita em alguns segmentos tivesse um crescimento aquém do que a gente gostaria, no entanto, com uma melhor rentabilidade na empresa no consolidado, né? Olhando para frente, a gente obviamente está numa margem bastante bacana, a gente está num mercado que tem um crescimento bastante forte e a gente a todo momento está fazendo esse trade-off de investimento para crescimento vis-à-vis margem, e a gente sempre toma a decisão de reinvestir na companhia para continuar crescendo, tá? Então acho que esse é um pouco da primeira pergunta, e aí eu passo para o Alegil aqui para responder a segunda questão. Oi, Luiz. Bom dia, obrigado pela pergunta. Ale da Wake falando. Bom, essa pergunta é super importante porque a gente tem convicção que tem uma visão muito sólida sobre o uso de inteligência artificial de maneira produtizável aqui, especialmente dentro da Wake, né? Obviamente, depois o Willis acho que pode falar um pouquinho também, porque ele tem uma aplicação talvez um pouco diferente, mas a gente enxerga esse orquestrador de agentes muito estratégico. Primeiro porque, além dessa questão de ter o catálogo otimizado, a gente tem uma série de outros agentes que vão não só melhorar a conversão, mas também facilitar o dia a dia da operação dos nossos clientes, né? A auditoria de frete, por exemplo, é super importante. Tem um agente que consegue criar promoções mais assertivas. A gente, no último call, lançou o que a gente chama de audiences, que é uma CDP integrada dentro da plataforma, e essa CDP ela pode se movimentar ou personalizar o site através de agentes de inteligência artificial, e quem comanda esse exército de agentes dentro da plataforma é esse orquestrador que a gente lançou. Então, a nossa visão esse orquestrador é super importante porque ele não só vai permitir esses múltiplos agentes que o meu time está desenvolvendo para que o varejista tenha uma performance muito melhor, mas ele também permite que o varejista crie os seus agentes próprios. Além disso, a gente conta com um ecossistema super consolidado dentro da Wake, e esse ecossistema também vai conseguir criar agentes para que esse orquestrador também orquestre esses agentes internos, externos e criados pelo cliente. Isso habilita um universo de novas possibilidades para os nossos clientes, e a maneira de monetizar isso é, obviamente, através de pacotes de token. Então, a gente vai de uma maneira super eficiente, orquestrar o melhor LLM para executar aquela tarefa, e essa orquestração vai garantir que a gente consiga monetizar em cima da ação desses agentes. Em paralelo, quando um agente externo, né, do ecossistema ou do cliente usando a LLM dele atuar dentro da nossa plataforma, a gente também vai cobrar pelo esse uso computacional da plataforma. Então, no fim das contas, para operações super maduras e complexas, a gente cria uma série de habilitadores para que a operação seja ainda melhor e ainda mais confiável. Obrigado, Kubota. Obrigado, Ali. Bom dia, pessoal. Super claro aqui. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luca Brendim, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por receber minha pergunta. Tenho duas aqui. A primeira, talvez um pouco só de follow-up nessa parte de margem, que realmente tem sido o destaque dos últimos trimestres. Eu queria entender se esse patamar que vocês chegaram agora nesse trimestre pode ser visto como uma base, né, para o futuro, se não teve nada que poderia ser one-off, ou se realmente é desse patamar aqui para cima.
E olhando mais para o longo prazo, o quão alto vocês acham que essa margem ainda tem espaço para subir? Até onde ela poderia chegar quando a gente olha num horizonte mais longo? Se até vocês veem se tem algum teto ou qual que seria o target de vocês? E uma segunda pergunta com relação ao BeOnline. Vocês têm feito bastante ajuste de portfólio ali, né? Vocês estão tentando tirar esses produtos que tinham uma rentabilidade um pouco pior, mas quando a gente pega hoje o portfólio já otimizado, como é que está o crescimento nesse segmento já no portfólio otimizado? E quanto que vocês acham que poderia ser o crescimento de BeOnline agora já com o portfólio novo? Obrigado. Boa, Luca. O André Kubota aqui de novo. Vou falar um pouquinho de margem, depois eu passo aqui para os meus colegas para endereçar a segunda pergunta. Acho que em relação à margem, a gente obviamente não tem nenhum guidance formal em relação ao número futuro, mas o que a gente acho que sempre dividiu com vocês há algum tempo foi que, historicamente, a gente já teve uma margem, né, perto desses 27%, né, inclusive no segmento de e-commerce. A gente acreditava que talvez tomasse um tempo um pouco mais longo para a gente atingir, mas acho que com tudo que está acontecendo, né, e ganho de eficiência que está sendo possível com a automatização das áreas de suporte, né, e a escalabilidade do negócio, a gente acabou chegando talvez até um pouco mais rápido do que a gente imaginava nesse patamar que a gente atingiu no segundo trimestre, tá? Acho que o movimento aí de otimização de portfólio também está acontecendo numa velocidade bem rápida. Mas olhando para frente, a gente também acredita que a gente está no mercado com crescimento ainda potencial, com tendência secular de digitalização e com potencial bastante grande, né? Então, a gente vai continuar reinvestindo na companhia, a gente não espera nenhuma expansão adicional no patamar atual, e acho que, enfim, acho que é um pouco dessa forma que a gente enxerga aqui esse trade-off de margem, olhando para frente, tá? E sobre a segunda pergunta, eu vou passar aqui para o Igor comentar um pouco de BeOnline. Bom dia, Luca. Obrigado pela pergunta. Sobre BeOnline, um pouco do que você já comentou e o que a gente vem falando há bastante tempo aqui sobre operação, uma operação que atua no mercado maduro, né? E quando a gente volta um pouco aqui sobre a estratégia, o BeOnline está inserido no mercado maduro, né? Então a gente tem uma operação que é a origem da Local Web lá atrás, uma operação de mais de 20 anos, né? Com vários produtos aqui que, obviamente, carregam essa história e também carregam aqui um pouco dessa base de clientes que vem passando por esse refresh. E como o Kubota aqui comentou, a gente tem trabalhado para, em alguns casos, quando o produto está com indicadores, né? A base de clientes e produto com indicadores que estão aquém do que a gente gostaria, a gente faz esse trabalho com muito cuidado, obviamente, né, de migrar e de tornar essa base rentável, né? Isso tem acontecido e ainda tem um processo para a gente pela frente, mas indo ao teu ponto, né, quando a gente separa o portfólio nesses dois lugares, né, entre o portfólio de produtos novos que a gente ou recém lançou, ou onde a gente entende que é o futuro do BeOnline aqui. E separa isso entre esses produtos e os produtos mais antigos, né, ou os produtos que têm essa característica aqui mais maduros, né, no mercado mais maduro. Eu diria para você que os produtos onde a gente tem colocado esforço de investimento e onde a nossa estratégia vai morar, eles apresentam crescimento muito bom e bem, diria, bem compatível com o que a gente enxerga com os pares globais, né? Então, a gente tem sido muito feliz nesse portfólio novo aqui, mas ainda tem um trabalho, como vocês podem ver, tem um trabalho aqui de rentabilização dessa operação que a gente vai continuar executando para frente, e é um trabalho que tem dado resultado muito bom, né? A gente tem feito esse trabalho sem ferir a capacidade de investimento da companhia, né, sem machucar a capacidade de reinvestimento da companhia, ou seja, gerando rentabilidade e, ao mesmo tempo, fazendo esse refresh acontecer. E a gente entende que esse é o caminho ideal, Luca. A gente não quer ferir aqui os indicadores da companhia
para acelerar em prol enfim, colocar em risco aqui o que a gente entende que é uma operação saudável e uma carteira de clientes que a gente preza pela qualidade, preza, enfim, por atender bem esse cliente, né? A gente presta serviços muito essenciais de internet, de presença digital, de cloud, de infraestrutura. Então, a gente tem que fazer tudo isso com bastante calma, né, e com bastante cuidado, porque a gente afeta muito a internet no Brasil, né? Então, a gente tem essa consciência e a gente vai continuar executando com todos esses indicadores aqui, com todo esse cuidado que eu coloquei na mesa, tá? Super claro. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Sintra, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas aqui. Parabéns pelo resultado, super forte. Eu queria entender um pouquinho a dinâmica, vou pegar com vocês mais cor aqui, sobre o o SME, né, e o Enterprise na parte de GMV. Acho que no trimestre que a gente viu que os PMS, eles direcionaram o estoque e venda mais para os marketplaces, né, aproveitando os subsídios que vocês comentaram, e os Enterprises capturaram mais tráfego de canais próprios. Aí, olhando para frente, como é que vocês esperam que essa composição evolua, o impacto aqui de médio prazo sobre a monetização do ecossistema, que depende um pouco mais de volume de loja própria, né? Acho que a primeira é essa e a segunda é sobre o business de cloud. Acho que no último trimestre a iniciativa tinha acabado de sair do soft launch, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho como vocês têm visto a evolução da iniciativa, o roadmap e a escala em relação ao uso dos clientes, acho que seria legal. Obrigado, pessoal. Leonardo, bom dia. Rafael falando aqui. Legal tua pergunta, que ela endereça exatamente com o nosso posicionamento estratégico, né? Quando a gente pensa no SMB, obviamente, a dificuldade de venda é muito maior, né? As limitações. Então, para a gente ter um produto que agrega múltiplas funcionalidades, permite ao cliente vender em múltiplos canais, exponencializando sua sobrevivência, é essencial. Então, todo esse movimento que a gente começou há muitos anos de construção do que a gente chamava de ecossistema, e isso tem evoluído muito para essa lógica mais de plataforma completa de negócios, ele passa por isso, que é permitir que o cliente venda em qualquer lugar, e isso para a gente é super importante, né? Aumenta a sua probabilidade de sucesso, de sobrevivência. É claro, né? Por detrás da sua pergunta tem algo implícito, que é monetizações não necessariamente são as mesmas. Quando a monetização se dá direto na loja virtual, no D2C, nossa capacidade de captura, ela se expande além, obviamente, do MRR, ou do transacional, para serviços como pagamentos, né? Quando ele vende em outros canais, não necessariamente, mas aí duas coisas são relevantes. Isso independe do ponto de vista de sucesso do cliente, que é nosso grande objetivo aqui, o cliente vendendo mais, sendo mais bem-sucedido, e a gente criar camadas de monetização que também se beneficiam dessa dinâmica que a gente acaba não controlando. Obviamente, você tem um contexto de briga de canais que acabam incentivando mais, e isso acaba sendo algo que não está no nosso controle, mas que a gente se beneficia diretamente na monetização. O que eu quero dizer com isso? Os nossos packagings, os pricings, eles têm embutidos em si dinâmicas que são variáveis, num certo sentido, com performance de venda, independente de canal, inclusive. Então, isso faz com que a gente consiga ter crescimento, independente de onde essa venda ocorra, no curto prazo, e nos habilita, obviamente, a ofertar novos tipos de produtos, né? A gente tem falado um pouco de evolução sobre serviços financeiros, a gente começa a fazer alguns testes em crédito, e todo esse ecossistema girando aumenta a nossa potencialidade de continuar tendo novos serviços e crescimento. Então, para o PME, é independente e a gente tem uma solução que, na verdade, ela fica cada vez mais essencial em ambientes de alta complexidade. Quando a gente pensa no cliente grande, sem sombra de dúvidas, é uma outra dinâmica, e aqui o posicionamento da Wake fica muito claro, né? É um lançamento que a gente fez de uma operação há 3 anos, dá para se ter, a gente começa a trazer indicadores, tem sido muito bem sucedido, tanto em captura de clientes quanto em trazer inovação para o mercado. A gente tem hoje uma plataforma extremamente reconhecida, muito poderosa, a gente tem conseguido captar clientes que têm melhorado suas vendas, suas conversões, e para esse perfil de cliente, duas coisas são relevantes: capacidade de conversão e integração omnichannel. São perfis de clientes que se beneficiam muito de sermos a única solução no Brasil que tem por completo o on e o off completamente integrado num único sistema e num único produto.
E para a segunda pergunta aqui, Léo, eu passo para o Igor continuar falando sobre o cloud. Legal. Leonardo, obrigado pela pergunta. A gente está muito satisfeito com o produto, mas a gente quer mais. Deixa eu dar um pouquinho mais de cor aqui sobre isso. O que eu quero dizer sobre satisfeito com o produto? Vou te dar um exemplo. 2 semanas atrás, a gente fez um evento aqui na Local Web com mais ou menos 30 influenciadores técnicos, gente, enfim, que lida diariamente com assuntos deep tech, né? Gente, enfim, que lida com assuntos bem profundos ali sobre tecnologia. A gente chamou esse pessoal para, enfim, apresentar o produto e ter um debate ali sobre o quão esse produto está pronto para atender as mais profundas demandas técnicas ali, né? As mais complexas demandas técnicas do mundo digital. E foi uma receptividade enorme, assim. A gente teve feedbacks maravilhosos do produto nesse evento e logo depois do evento também a continuidade ali dos feedbacks e da receptividade foi enorme, Leonardo. Esse é só um exemplo do quão satisfeitos nós estamos com o produto e do tamanho do potencial que a gente tem enxergado nele. Isso tem feito a gente fazer algumas outras movimentações internas aqui. Por exemplo, a gente tem rediscutido um plano para acelerar, é uma discussão que a gente tem tido internamente aqui. A gente tem alguns lançamentos para fazer agora em agosto, setembro, outubro, que também habilitam ainda mais esse produto do ponto de vista de competitividade com os big players, né? Mas, acima de tudo, Leonardo, nossa grande animação aqui é porque é um produto que vai direto ao ponto de custo. Ou seja, é um produto que, tecnicamente, ele é muito forte, ele é muito bom, mas ele ataca um problema brasileiro enorme, que é preço, né? Então, ele é altamente competitivo e também entrega, né? E quem está dizendo isso para nós são esses agentes de mercado, né? Entrega uma qualidade técnica muito forte. Então, a gente está mega animado, o produto tem indo bem, ele tem ficado dentro do nosso plano aqui, do ponto de vista de adoção e crescimento. Do ponto de vista de qualidade, também tem atendido os nossos critérios de qualidade aqui. Então, enfim, a gente está bem satisfeito, Leonardo. Super claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Farias, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço e parabéns aí pelo resultado do trimestre. Também 2 perguntas do meu lado. A primeira, queria abordar aqui, né, considerando a desaceleração que a gente viu na receita no trimestre, e o ambiente, principalmente o ambiente mais amplo aí de varejo. Se puderem comentar como vocês veem a trajetória de crescimento para o segundo semestre. E a segunda pergunta, sobre a dinâmica de ARPU, se puderem elaborar um pouco mais. A gente viu aqui uma desaceleração na receita de assinaturas e, ao mesmo tempo, uma aceleração na base de assinantes. Se puderem dar um pouco mais de detalhe aqui no ARPU. Obrigado. Oi, Gustavo. Rafael falando aqui. Então, vamos lá. Pela sua primeira pergunta e a sua segunda, acho que ela dá um pouco da dinâmica da primeira, né? Acho que fundamental para a gente é continuar tendo um crescimento de base de clientes, né? Isso tem sido muito bem sucedido. Acho que a gente já vem para o terceiro trimestre consecutivo de números praticamente recordes de adições líquidas, né? Isso mostra que a gente tem um produto que, num ambiente complexo, tem sido cada vez mais demandado. Então, a gente continua tendo uma boa venda bruta. Não temos visto qualquer tipo de mudança na dinâmica de retenção, e pelo contrário. Então, isso tem trazido para a gente um crescimento constante na nossa base de clientes, o que, obviamente, essa aceleração de base de clientes tem uma entrada de um perfil de cliente com ticket menor. Então, isso acaba explicando um pouco modificações no conceito de ARPU.
Mas isso é, para a gente, super saudável, porque no final do dia o que a gente quer é um cliente que entre conosco, seja bem sucedido no seu lançamento de uma operação, e eu trouxe alguns dados ali sobre AI mostrando que esse lançamento tem se acelerado, que ele consiga vender mais rápido e que nesse lifetime conosco a gente seja capaz de ajudá-lo a ser bem sucedido e a gente fazer a monetização por múltiplos produtos que a gente cada vez mais tem integrados na jornada e, obviamente, com o próprio sucesso do cliente, a gente consegue monetizar bem. Obviamente, isso é para o SMB, quando eu penso para o cliente maior, o ticket é muito mais alto e quando eu comparo isso como take rate, obviamente tem um desequilíbrio, mas são operações maiores, mas o que eu queria te dizer é, do ponto de vista dos economics da operação, a gente continua muito bem trazendo o cliente e fazendo o cliente ser bem sucedido conosco. Quando eu penso em ambiente macroeconômico, e isso se transfigura em GMV, né, venda do nosso cliente, e por consequência uma parte da nossa monetização, a gente viu sim no segundo trimestre o varejo sofrendo bastante, a gente crescendo, obviamente, como eu tenho crescimento de base de clientes, muito mais do que o setor, do que o e-commerce em si, mas tem sido mais desafiador, a gente tem visto o segundo trimestre, vimos isso, o terceiro ele também tem uma dinâmica parecida, então acreditamos que a gente tem uma entrada de um segundo semestre, né, um terceiro tri, parecida com como a gente viu o segundo tri, mas obviamente beneficiado de qualquer forma por uma operação que tem continuado a trazer novos clientes, tem sido capaz de crescer essa base e construir dinâmica para crescimento futuro. Tá super claro. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem da senhora Victoria Antonello, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigada por pegarem as nossas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é fazendo um follow-up na pergunta anterior da receita, né? Vocês comentaram um pouquinho do GMV esperado para o segundo semestre. Eu queria perguntar como que vocês estão viram, né, o impacto da Copa do Mundo no GMV, nas vendas de vocês no mês de julho. Como que vocês viram esse crescimento? E a minha segunda pergunta é sobre o reposicionamento de Bling, né? Foi um movimento bem interessante. E aí eu queria perguntar sobre qual é o cronograma que vocês esperam, né, para fazer aquelas movimentações. E se vocês esperam algum tipo de investimento e como que esse reposicionamento deve contribuir para a receita no futuro. E qual o prazo disso. Obrigada, pessoal. Oi, Vitória, a Leda Wake aqui, obrigado pela pergunta. Eu vou falar primeiro de GMV, dar um panorama geral, e depois eu vou passar para o Rafa falar de Bling, tá? A Copa do Mundo ela é muito específica, assim, as lojas de esporte têm um crescimento muito importante, mas o que a gente viu no restante da base foi um mês bastante difícil, sofrido com GMV. Então, o povo brasileiro estava muito orientado a comprar produtos relacionados à Copa, camisa, bolas, enfim, mas o restante das operações sofreu um pouco. Acho que eu acompanhei bastante o varejo tentando promocionar um pouco mais para o fim do mês, para tentar recuperar o resultado, especificamente no mês de julho, mas a Copa ela é muito importante para um segmento muito específico, o restante do varejo sofre um pouco nesse período. Eu vou passar para o Rafa falar um pouco de Bling. Bom, Vitória, acho que só recontextualizando, né? Para a gente, um movimento de consolidação da tese do ecossistema. Quando a gente começa todo esse movimento de expansão que começou com a Tray, sendo não só uma loja virtual, mas um grande agregador de marketplace, a gente ali já começa com operações de pagamento, embutido. Então, toda a tese de embedded, de serviços embedded, né? Ela já foi muito o mindset que a gente teve na construção da tese do e-commerce. E a constituição agora de um produto muito mais amplo, mais poderoso, entre gestão ampla, né? Gestão de back-office, gestão financeira, gestão logística, venda em si, tudo isso, ele acaba sendo uma ampliação de algo que para a gente sempre foi uma tese central estratégica. Foi lançado já, tá? Então, o timing, que foi sua pergunta, a gente fez esse lançamento formal no Fórum do E-Commerce na semana passada, ele já está posicionado assim, houve um rebranding, inclusive, do próprio Bling, então você já pode ver o empacotamento dessa forma, o posicionamento em si. Para a gente não há investimento de produto incremental, porque isso já foi feito, isso entra na dinâmica corrente
que a gente já tem no business, então por esse lançamento em si, não há qualquer tipo de alocação de capital incremental, ele já está no ar, e para a gente continua, um fortalecimento da nossa solução, aquilo que eu comentei na última resposta, em um ambiente cada vez mais complexo, fica mais essencial, a gente se beneficia muito desse ambiente estrutural de complexidade, a gente, por facilitar muito a vida do nosso cliente em ser bem-sucedido, e para a gente é um posicionamento de diferenciação de mercado, uma vez que a gente é a primeira plataforma no Brasil a ter uma experiência totalmente integrada de todas essas camadas, que são camadas relevantes para o sucesso de um varejista. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Gurman, da ADH. Vocês iniciaram um crédito embedded no primeiro trimestre de forma conservadora. Podem dar números concretos do segundo trimestre, carteira originada, inadimplência das primeiras safras e, principalmente, qual a fonte e o custo do funding? Maurício, é o Marcelo Scarpa falando. Obrigado aí pela participação no call. Falando um pouco sobre a nossa operação de crédito, a gente iniciou ali em fevereiro, a gente vem de uma forma bastante conservadora aqui, né, a oferecer o crédito. A gente está com esse piloto. O piloto ele é muito menos sobre números e muito mais sobre a dinâmica do produto, de como que a gente, né, acerta a conversão, como que a gente acerta preço, como que a gente acerta a plataforma. Né? O produto ainda não está 100% embedado nas plataformas, a gente ainda está fazendo ele de uma forma, né, muito high touch. A ideia, até o final do ano, ele está 100% embedado nas plataformas, aí a gente acredita realmente num crescimento desse produto de uma forma bem importante. Né, os dados estruturados internos aqui é um diferencial enorme para a modelagem de crédito, então isso a gente entende que é um diferencial muito importante aqui para essa operação. Essa operação tem um cunho também de principalidade do cliente, né? Quando você oferta um serviço de crédito, você acaba aumentando essa principalidade, esse lock-in do cliente aqui dentro do ecossistema LWSA. Então é um pouco dessa dinâmica que a gente vem ofertando. A gente está com um produto, né, que a gente vem chamando aqui de giro rápido, um produto com prazo pequeno, um prazo de até 180 dias, né, com a expansão dos produtos de crédito. A ideia é a gente ir para produtos parcelados, que tem prazos maiores, né? No ano que vem tem toda a questão de duplicata escritural, a gente tem uma baita oportunidade aqui, principalmente no Bling, né, de ser um player super relevante nessa tese de duplicata escritural. Então a gente está bastante animado, né, com crédito. Óbvio que ainda, né, as primeiras safras são pequenas, não dá para ter uma leitura ainda muito grande de questão de inadimplência, de rolagem, e isso vem com a constituição, né, do portfólio, mas as primeiras leituras aqui são muito animadoras, tá? Então esse é um pouco do que eu tenho para falar aqui sobre operação de crédito. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e retornamos a palavra para o nosso CEO, Rafael Chamas, para as considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call e nos vemos no terceiro trimestre, gente. Bom dia a todos, obrigado. A teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2026 da LWSA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.